defesaças dos dois goleiros. Milagre no Mineirão! Um gol para cada lado. E o primeiro clássico do ano não teve vencedor. Você vai ver como foi o jogo, que manteve o Cruzeiro na liderança do Mineiro e uma invencibilidade de 9 partidas do Galo contra o maior rival. E ainda os gols da rodada, que terminou com a Caldense entre os 4 primeiros. No tênis, o brasileiro João Souza Feijão entrou para a história com o jogo mais longo da Copa Davis. Pena que a vitória foi argentina. E aí, pessoal, muito boa tarde. Segundona começando e o Globo Esporte com um duelo de amigos no Mineirão. Marcelo Oliveira e Levir Coupe. Dessa vez, ninguém levou a melhor. A tarde de fortes emoções começou com uma entrevista interrompida por um abraço. Marcelo Oliveira e Levir Coupe, amigos que levaram o clássico mineiro a outro patamar. Meu problema só é esse, só Marcelo. Corra tudo bem pra nós. Cruzeiro e Atlético, pela primeira vez, frente a frente como campeões brasileiro e da Copa do Brasil, levaram a campo uma mensagem de paz para 35 mil torcedores do Mineirão. A maioria torcendo pelo Cruzeiro, mandante do jogo, dominante no começo, tratando muito bem a bola. A bicicleta de Leandro Damião virou cruzamento para William. O rebote se tornou chance para Marquinhos. Cerca de 1.000 torcedores do Atlético também eram ouvidos. Ainda mais no escanteio cobrado por Dodô. Gemerson tentou de cabeça, depois com o pé. Incrível! 2 vezes Fábio! O Gemerson não acreditou no que fez o Fábio. Momento do Atlético, que passou a executar a estratégia definida por Levir Coupe. O Levi montou uma formação para deixar o zagueiro dele jogar e agora a gente tá esperando. Tivemos chance de matar no contra-ataque, mas agora vamos voltar para o segundo tempo e matar o jogo. O Cruzeiro voltou a ser Cruzeiro no chutaço de primeira de Paulo André. Vitor foi o Vitor de sempre. Sensacional, Vitor! Opera um milagre no Mineirão! Até brinquei com o Paulo que ele aprendeu isso aí lá na China, porque zagueiro pegar um chute daquele realmente demonstra a qualidade e potencial do jogador. Voar a tempo na bola, chegar com precisão e conseguir colocar escanteio. Marcelo Oliveira decidiu mudar. Apostou em 2 jovens, Judivan e Alisson. Levir Coupe em Michael Suel e Danilo Pires. O chute colocado de Luan também foi perigoso. Num jogo tão equilibrado, ter persistência, acreditar em cada lance pode ser decisivo. O Atlético teve fé no erro de quem não costuma falhar. Fábio talvez poderia pegar a bola com as mãos. Decidiu chutar, acertou o Patrick e a bola sobrou para Rafael Carioca. Primeiro gol do clássico, primeiro do meio-campo pelo Atlético. É uma emoção muito grande porque todo jogador sonha com um momento desse. Criticado pela má campanha na Libertadores, com 8 desfalques por lesões, lutando contra o cansaço. O Atlético caminhava para uma vitória de superação, só que o Cruzeiro não se abateu com o gol. Foi ao ataque e a persistência foi recompensada. O domínio, a dividida, o giro. Leandro Damião só soltou a bola para balançar a rede e emocionar o torcedor. Tinha que ter mais vontade, acho que o time jogou pra caramba, só que faltou aquele último passe que a gente fez agora no gol. Uma jogada que a gente treina muito, o Marquinhos treina bastante comigo essa jogada de pivô. Infelizmente tem gente que ainda insiste em tentar estragar o espetáculo. Um artefato explosivo caiu à beira do gramado, perto do radialista Christian Mascarenhas. Ele não se feriu, foi atendido só por precaução. Cheguei nem a ver, eu só escutei o barulho, um barulho muito forte. E a primeira coisa que eu preocupei foi ver se eu tinha me machucado. E quando eu percebi que não tinha nenhuma lesão, eu tentei até sair, mas eu comecei a ficar tonto. E aí começou a escurecer as vistas, eu agachei. E depois, quando eu percebi, eu já estava deitado. Meu filho me ligando, minha esposa ligando. E chega, cara, a gente não precisa passar mais por isso. Tá na hora de dar um basta, sabe? Essa situação não pode mais acontecer.
A pessoa que arremessou o objeto foi denunciada por torcedores e levada para a delegacia do Mineirão. Esse cidadão foi devidamente identificado e imediatamente preso. E aqui eu gostaria de agradecer a torcida do Cruzeiro, que foi ela que indicou quem lançou o rojão dentro do estádio. Vai ter a restrição de acompanhar o time dele nos jogos. Durante a semana ele deve cumprir no juizado especial e nos finais de semana deve cumprir no batalhão de choque, chegando sempre 1 hora antes do jogo iniciar. Além do papelão, perdeu a jogada do Alisson no finzinho do jogo. Leandro Damião desviou e Judivan quase virou o placar. Fim de clássico e os rivais deram recado de novo. Adversários bateram papo na paz. E os amigos se cumprimentaram mais uma vez. Eu acho que ficou de bom tamanho o empate, mas acho também que era uma grande oportunidade do Cruzeiro, por estar jogando mais completo, de ter tido uma vitória importante. Numa situação adversa, né, jogando com o Mineirão cheio, e acho que nós arrancamos um resultado bom e isso vai motivar os jogadores. Nós acabamos entrando, tomara que seja um jogo da entrada do Atlético nas competições. E para analisar como foi a arbitragem do clássico, está aqui o Márcio Rezende. Muito boa tarde. E aí, Maíra, tudo bem? Tudo jóia, e você? Ótimo. Um bom trabalho do Emerson. Foi, né, ontem o Emerson Ferreira fez um bom trabalho. Os treinadores acabaram de falar aí, mas vamos ouvi-los mais um pouquinho aqui sobre o que eles falaram da arbitragem também? Vamos lá. Vamos. Eu acho que teve um lance capital do jogo, que essa foi a não expulsão, né, do Damião. E acho que o jogo rolou legal. Então não tem, acho que tem nada assim que reclamar muito do jogo, não. O jogo foi equilibrado e a nossa sequência vai ser melhor do que essa. O Damião facilitou muito nessa solada no goleiro, porque já tinha amarelo e ali poderia ser tido expulso. Mas isso não mancha a atuação do Emerson, muito bom árbitro, sereno, tranquilo, equilibrado, não estressa os jogadores e teve pouquíssimos erros e não influenciou em nada no resultado do jogo. Como eu vou discordar dos dois treinadores, Maíra, mas eu vou discordar, né? O Emerson foi bem, acho que a interpretação dele no lance do Damião foi correta. Vamos ver aqui o lance. O Damião, ele vai receber um cartão, ele faz 2 faltas nesse lance. Olha, primeiro no Gemerson, aí reclama que não fez, depois ele vai temerariamente às costas do Ed Carlos ali, comete uma falta que é para cartão amarelo. E ainda sai protestando, reclamando, cartão amarelo mais do que justo aplicado pelo conjunto da obra aí. E nesse lance, muita gente falou que ele solou o Vitor. Nós vamos ver no replay da imagem que não é só, veja, o pé dele passa e ele acaba atingindo sem querer com o pé esquerdo, ele tropeça no Vitor. Veja mais uma vez agora, pela câmera de trás, olha, ele tropeça no Vitor. Então não há uma maldade, não há uma intencionalidade nesse aspecto no cartão amarelo. Concordo com o árbitro, não era para expulsar o Damião. No mais, tudo certo. Muito bem, bom trabalho dele. Beleza. Fui. Obrigada, Márcio. Até mais. 2 jogos terminaram sem gols. Vila Nova e América em Nova Lima e Mamoré e Boa Esporte em Patos de Minas. Veja os gols dos outros jogos. Em Divinópolis, o Guarani abriu o placar com Marcinho, que dominou no peito e chutou para o gol. O Democrata empatou com Caio Wilker. O Carlos Renato deixou o Guarani na frente novamente. Mas o João Paulo, aos 48 minutos do segundo tempo, empatou para o time de Governador Valadares. Final 2-2. O Tombense jogou em casa e marcou primeiro com Rafael Pernão. O goleiro Juliano não segurou a cobrança de falta e soltou a bola nos pés de Daniel Amorim. 2-0 Tombense. A URT diminuiu com Ramon. Final Tombense 2, URT 1. Em Poços de Caldas, o Plínio derrubou o Daniel Moraes na área. Pênalti que o próprio Daniel Moraes cobrou. 1-0 para o Tupi. A virada da Caldense começou com Luiz Eduardo, que empatou de cabeça. E o gol da vitória foi marcado pelo Cristiano. Final Caldense 2, Tupi 1. Depois dessa rodada toda, a gente vai dar uma olhadinha como que ficou a classificação do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro é o líder com 14 pontos, o Atlético tem 13, Caldense, Vila e América tem 12. O América leva desvantagem nos critérios de desempate. Bom, Tombense tem 10, Tupi 6 pontos e com 4 pontos o RT, Boa Esporte, Democrata e Mamoré, que está na zona de rebaixamento por causa dos critérios de desempate. O Guarani é o último com 3 pontos. A Thalita e a Larissa já tinham garantido o título do circuito brasileiro de vôlei de praia por antecipação.
Mas como elas são ótimas e fominhas, foram lá e venceram também a etapa pernambucana. Debaixo de chuva, as favoritas superaram a dupla Josi e Elise Maia por 2-0. Quando os homens entraram na quadra, o temporal apertou. Parte da areia ficou alagada. A final entre Ricardo Emanuel e Pedro Solberg e Evandro chegou a ser interrompida 2 vezes por causa dos raios. Quando deu para jogar, o Pedro e o Evandro venceram os campeões olímpicos, também 2-0. E pela Superliga Masculina de Vôlei, Minas e Campinas começam hoje a disputa de uma vaga nas semifinais. O primeiro jogo vai ser em Belo Horizonte, às 6h30. Por ter feito melhor campanha, o Minas tem direito de fazer 2 dos 3 jogos da série melhor de 3 em casa. Pela Copa Davis, o duelo entre Brasil e Argentina tá acirradíssimo, gente. O Feijão lutou muito, mas não conseguiu fechar o confronto para o Brasil em um jogo que entrou para a história da competição. Saca, devolve, corre, vibra, limpa o suor, o corpo reclama, bebe água. Tudo isso várias vezes, durante 6 horas e 42 minutos. Feijão e Maier, a partida de simples mais longa da história da Copa Davis. Jogo na Argentina. E aí você imagina o que o Feijão teve que aguentar, né? Uma torcida empolgadíssima. Principalmente porque o Leonardo Maier, número 29 do mundo, começou muito bem o jogo contra o brasileiro João Souza, o Feijão, número 75 do mundo. Bem na esquerda do Maier, para fechar o primeiro set. Os primeiros 2 sets foram parecidos, equilibrados, mas com o argentino vencendo no tie-break. Maier vence o segundo set, 7-6 com 7-5 no tie-break, faz 2-0 Leonardo Maier. Antes do terceiro set, o brasileiro recebeu atendimento com dores no pescoço e no quadril. E no reinício do jogo, Maier abriu logo 3-0. Mas o argentino também precisou dos médicos, com dores no pé. E depois disso, o Feijão cresceu. Sensacional. Excelente. O brasileiro venceu o terceiro e quarto sets por 7-5, com direito a esse lobby bonito no argentino. Lance que o tenista joga a bola por cima do adversário. Detalhe, o Maier tem 1,90 m de altura. O último e decisivo set foi intenso, nervoso. Como não tem tie-break, os tenistas precisavam abrir 2 pontos de vantagem. Quando o placar marcava 5-4, o Maier teve 3 chances de fechar o jogo. Mas o Feijão foi buscar. Salvou 3 match points. Feijão é um fenômeno. Pode até não ganhar o jogo, mas que atuação, hein? O brasileiro foi um exemplo de persistência, entrega. Salvou ao todo 10 match points. Isso mesmo, 10 pontos decisivos do argentino. Salvando mais um match point. Mas depois de 6 horas e 42 minutos, com os 2 tenistas exaustos, o jogo terminou. E apesar do esforço do Feijão, a vitória foi de Leonardo Maier, 15-13 no quinto set. 3-2 para o argentino. Tem que ser dito aqui o seguinte, uma atuação épica de João Souza do Brasil. Sensacional. E o brasileiro Tomás Bellucci e o argentino Federico Del Bonis decidem agora quem segue no grupo mundial da Copa Davis. A partida começou ontem, teve que ser interrompida por falta de luz natural. O argentino vai vencendo por 2-1. O país que se classificar nesse confronto vai enfrentar a Sérvia nas quartas de final. A seguir, a rede vai balançar aqui no Globo Esporte. Tem gols pelos estaduais, internacionais e o primeiro do Kaká lá nos Estados Unidos. E olha, não foi um gol qualquer, não. Foi decisivo. O Globo Esporte está de volta com os gols pelos estaduais Brasil afora. Vamos começar pelo Paulistão. No Morumbi, clássico entre São Paulo e Corinthians, que venceu mais uma sobre o rival. Danilo fez o gol da vitória corintiana e aumentou a hegemonia do Timão, que não perde para o São Paulo no Morumbi há 8 anos. Em Ribeirão Preto, o Santos encarou o Botafogo e saiu na frente com o Erley. No segundo tempo, Ricardo Oliveira marcou 2 vezes e garantiu a vitória do Santos por 3-0. No Campeonato Carioca também teve clássico e o Botafogo fez 1-0 no Fluminense com Jobson.
Mas depois só deu Fluke, que empatou com Kennedy, virou o jogo com Gerson e fechou a conta com um belo gol do Fred. 3-1 placar final. O Vasco venceu o Bom Sucesso por 1-0 com gol do Gilberto e assumiu a liderança do campeonato. No Gauchão, o Inter poupou os titulares pensando na Libertadores e se deu mal. Derrota para o Juventude por 1-0. Gol do Lulu. No Campeonato Paranaense, o Coritiba venceu Londrina. 1-0. Gol do Rafael Lucas. Ainda pelo Paranaense, teve gol de goleiro. Debaixo de muita chuva, o chutão do goleiro Jonathan foi parar dentro do gol. Foi o segundo do Operário, que venceu o Nacional por 2-1. Uma, duas, 3 vezes Messi. O Messi e o Suárez podem mesmo rir à toa. O Barcelona goleou o Rayo Vallecano por 6-1 e assumiu a liderança do campeonato espanhol. O Luizito Suárez fez 2. Abriu e fechou o placar. Mas o show mesmo foi do Messi. Primeiro ele fez de pênalti. Depois aproveitou o rebote do goleiro para marcar de novo. Só que ainda faltava aquele clássico gol com o selo Messi de qualidade. Aí, ele passou entre 2 zagueiros e driblou o goleiro antes de tocar. Pode botar o selinho aí, vai. Com os 3 gols, o Messi igualou o Cristiano Ronaldo na artilharia do espanhol. 30 gols em 26 rodadas para cada um. Barcelona 6, Rayo Vallecano 1. E o Neymar? O Neymar estava cumprindo suspensão e foi liberado pelo clube para vir ao Brasil. Ele postou esse vídeo aí, ó, no conforto de casa, vendo o jogo pela TV. E o Barça só chegou à liderança porque o Real Madrid tropeçou. Perdeu do Atlético de Bilbao com esse gol de cabeça do Adúriz. O Gareth Bale quase fez um golaço do meio-campo, mas a bola bateu na trave. Atlético de Bilbao 1, Real 0. E o nosso brasileiro Kaká estreou fazendo gol pelo Orlando na Liga Americana. Olha aí, jogando em casa, o Orlando começou perdendo do Nova York com esse gol aí. 1-0 para os visitantes. E o Kaká, gente, salvou o Orlando da derrota aos 46 do segundo tempo. Cobrança de falta que desviou na zaga e matou o goleiro. Não teve jeito. Orlando 1, Nova York 1. Muito bem, agora sabe quem resolveu sentir o gosto da velocidade de novo? Uma dica, ele é tricampeão da Fórmula 1. Aos 62 anos, ele, Nelson Piquet, voltou às pistas. Mas calma, nada oficial por enquanto. No ano em que a organização da Fórmula 1 obriga os pilotos a usarem o mesmo desenho no capacete durante toda a temporada, ele veste a marca de décadas porque quer. Nelson Piquet, tricampeão mundial com o estilo de sempre, fora e dentro das pistas. Quando não está no carro, poucas palavras, concentração. Lá dentro, pé embaixo e, sobretudo, conhecimento da arte de pilotar. Era só uma diversão, como ele mesmo fez questão de deixar claro. Piquet queria se acostumar com o carro da categoria. Se acostumar, mas já fez o segundo melhor tempo do treino opcional de ontem. Apesar da atuação, ele resolveu não se inscrever para a prova do fim de semana. O combinado que a gente tem com o Nelson é ele se acostumar com o carro, voltar a andar como ele andava e a hora que ele estiver bem, ele vai competir. Vai ser em breve. Já são 9 anos sem participar de uma prova oficial. Em 2015, essa lacuna termina. E aos 62 anos ele já deixou bem claro que o estilo Nelson Piquet não mudou. Falar, pouco ou quase nada. Pilotar, muito, ou quase o de sempre. Quando foi só se divertir e acabou sendo um dos mais rápidos do dia. Ele tem um tempo para voltar, né, para poder se adaptar. A experiência dele é muito maior com carros de Fórmula do que com carros de GT. E ele também está um certo tempo parado, mas já mostrou que é o Nelson Piquet, que é o tricampeão. Ele está aí já com aquela coisinha na veia de disputa e eu acho muito legal.
Ó, aguenta aí um pouquinho que a gente já volta e a seguir você vai ver que Cruzeiro e Atlético foi também o clássico das mulheres. Torcedoras, profissionais do futebol, jornalistas, elas estavam por todo canto. Estamos de volta para falar mais do clássico de ontem. Olha, entre as milhares de pessoas que estiveram lá no Mineirão, estavam muitas mulheres que curtiram o jogo no Dia Internacional dedicado a todas nós. Elas são especiais, fazem do estádio um lugar ainda melhor de se ver. Elas encantam pela simples presença entre tantos marmanjos. Mulher é essencial. Sem elas, nós não existimos. Derretem os corações dos protagonistas do espetáculo. Tenho muito a agradecer minha esposa, minha mãe, minha irmã, que são mulheres que têm um papel fundamental na minha vida. Todas as mulheres de parabéns, porque elas são guerreiras, batalhadoras. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, especialmente para minha mãe, para minha esposa e minhas filhas. Em um estádio cheio é possível ver o charme. O dom precioso das mães. Sabem manter gestos encantadores. Sem falar naquela paciência que vem sempre aliada à confiança. Elas são exemplares. Ia ser muito bacana poder torcer junto. Ainda bem que a gente está aqui. O que a gente quer é que a torcida se una e que tenha paz nos gramados. E sábias nas palavras. Eu acho que o mais importante é ter paz, né? É saber torcer e apreciar os bons momentos aí. E hoje realmente é um dia incrível mesmo, a mulher merece ser homenageada. Quando o Rafael Carioca fez o primeiro gol do clássico, na euforia ele não conseguiu passar o recado completo. No fim foi mais fácil. É pra minha esposa estar em casa assistindo com meu filho que nasceu. E o Leandro Damião mandou a bola pra rede e lembrou-se do amor pelas mulheres da vida dele. Minha esposa, pessoa que tá comigo já há 9 anos, acho que desde a época ela jogava na Várzea, então acho que é uma pessoa especial que hoje está comigo, espero que fique o resto da vida. A minha filha também, Heloísa, que está já com 9 meses, são pessoas que estão comigo que eu dedico muito. As mulheres ajudam no espetáculo. Se uma bola está fora do lugar, a Ingrid faz a parte dela como gandula. As repórteres Karina Pereira e Luciana Machado estavam ali para melhor informar os torcedores em casa. Queria também mandar um beijo lá para minha mãe, falar que eu amo elas, as mulheres da minha família. Dizem que atrás de todo grande homem existe uma grande mulher. Grandes mulheres que se emocionam, que se divertem, por trás de uma festa tão democrática que é o futebol. Muito legal, repórter Elton Novaes. Então, um abraço especial para as mulheres, né? E uma ótima semana para todo mundo, muita raça, que hoje é segunda-feira, ainda tem muita semana e, graças a Deus, muito futebol pela frente. Até amanhã, tchau.